Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 29 de maio de 2025, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na 9ª lição da nossa quarta revisão, na lição 149, cujo pensamento central é: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Lição 137, quando sou curado, não sou curado sozinho. Lição 138, o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Quando eu sou curado, não sou curado sozinho. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Então, essa é a nossa revisão do dia. Observem, gente, que mesmo nas revisões, né, as lições do dia, elas têm o excelente hábito de conversarem conosco, conversarem com aquilo que está acontecendo conosco nesse momento das nossas vidas. Então, a sua lição do dia, ela te dá uma luz, ela conta para você, ela te dá o pensamento que você está precisando naquele dia, né? Então, minha mente contém só o que eu penso com Deus. Quando eu sou curado, não sou curado sozinho, e o céu é a decisão que eu tenho que tomar, né? Então, eu preciso tomar essa decisão hoje. Eu preciso tomar essa decisão em favor do céu, tá bom? Então, lembrem-se sempre disso. Claro que vocês podem estar passando por momentos desafiadores na vida de vocês, e aí vocês vão se lembrar de uma ou outra lição, né? Vocês vão se lembrar de todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu sou a luz do mundo, dar e receber são na verdade uma coisa só. Tudo bem, mas não deixem de se ater ao pensamento do dia. Para hoje a gente não tem texto, mas se você achar legal, volta lá, lê o texto da lição original, lê o texto. Talvez a gente devesse ter feito isso. Talvez nós devêssemos ter, agora isso me ocorreu, né? Talvez nós devêssemos ter lido novamente os textos juntos. Mas esse grupo de lições é um grupo de lições muito grande, então eu passaria aqui pelo menos 20 minutos fazendo a leitura. Então faça você a leitura. E se lembre, tem alguma coisa nessa lição, nessas duas lições, a 137 e a 138, que tem algo para contar para você hoje, né? Às vezes nós temos que ter fé para nos decidirmos em favor do céu, tá bom? Muito bem, estamos então hoje no dia 29 de maio, nós vamos passar rapidamente para a leitura do livro A Linguagem da Liberdade, e o texto de hoje tem o título Impossibilidade e Descontrole. Uau! Força de vontade não é a chave para a forma de viver que almejamos, a entrega é. Passei muito tempo tentando forçar as pessoas a serem, pensarem ou sentirem coisas que não são. Não querem fazer e preferem não sentir. Nesse processo, enlouqueci a elas e a mim mesma, disse uma mulher em recuperação. Passei a minha infância tentando fazer de um pai alcoólico, que não amava a si próprio, uma pessoa normal que me amava. Depois casei-me com um alcoólatra e passei 10 anos tentando fazer com que ele parasse de beber. Esse parágrafo aqui, passei a minha infância tentando fazer de um pai alcoólico, que não amava a si mesmo, uma pessoa normal que me amava. Quando eu li esse parágrafo pela primeira vez, né, quando eu comprei esse livro, já deve ter... Ano que vem faz 20 anos que eu comprei esse livro, que eu li esse livro, tá? Eu me lembro como se fosse hoje, o dia em que eu fui almoçar. Eu trabalhava no centro do Rio e eu fui almoçar e tinha um sebo
uma loja de livros usados perto do lugar onde eu fui almoçar. E eu cheguei lá e esse livro estava na prateleira e eu já estava buscando comprá-lo, né? Então eu paguei também, o livro estava novinho e eu paguei um preço ridículo nele. Então foi Deus que botou esse livro no meu caminho. Mas o que eu queria dizer? A primeira vez que eu li essa frase, sabe, gente? Essa foi a frase mais impactante que eu li nesse livro inteiro. Por que nós tentamos fazer alguém ser o que essa pessoa nunca foi e jamais será? Essa é a tal da compulsão à repetição, descrita por Freud. Nós tentamos resolver um conflito que está conosco desde a nossa infância e que não pôde ser resolvido nas nossas infâncias, então nós insistimos e tentamos resolver o conflito, né? E aí como é que fica? Como é que a gente sai disso? Porque a psicanálise ela é muito eficiente para nos descrever os nossos conflitos, mas no meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, não tão inteligente para nos ajudar a sairmos desses conflitos. E o curso nos dá a resposta, perdoando. Então nós temos que perdoar esse pai alcoólatra que foi incapaz de nos amar. Nós temos que perdoar talvez aquela mãe adúltera que foi incapaz de ficar, que nos abandonou. Nós temos que perdoar talvez aquela empregada que deu uma surra na gente quando a nossa mãe não estava em casa. Porque é só por meio do perdão é que o conflito pode terminar, né? Passei anos tentando fazer com que pessoas emocionalmente indisponíveis estivessem emocionalmente presentes para mim. Passei mais anos ainda tentando fazer felizes membros de minha família que estavam contentes em se sentir miseráveis, né? Eu tenho uma amiga que ela me escreve com frequência para me descrever o quão miserável a vida dela está, né? E eu já tentei fazer de tudo para ajudá-la. Uma das coisas que eu aconselhei a ela foi estudar um curso em milagres. Ela é alemã e ela mora Atualmente eu nem sei onde ela está morando, mas ela morou na Inglaterra há muitos anos, então ela fala inglês fluentemente, né? E o curso foi escrito em inglês. E ela falou para mim que o curso para ela é intolerável. Então ela prefere continuar vivendo na desgraça do que estudar um curso em milagres, né? Mas é isso. Agora eu não me envolvo mais quando ela me escreve, né? Eu respondo, sou gentil, mas eu não me envolvo mais como eu me envolvi. O que quero dizer é que passei a maior parte da minha vida tentando desesperadamente e em vão fazer o impossível. E eu me senti uma fracassada por não conseguir. É como plantar milho e tentar colher feijão. Não é possível. Rendendo-me à impossibilidade, consigo a presença de espírito para parar de perder tempo e energia tentando mudar e controlar o que não pode ser mudado ou controlado. Permite-me deixar de tentar conseguir o impossível e concentrar-me no que é possível. Ser quem sou, amar a mim mesma e sentir o que sinto, e fazer o que eu desejo da minha vida. Ao nos recuperarmos, aprendemos a parar de lutar com leões, simplesmente porque não podemos vencer. Imagina você no Coliseu lá lutando com os leões? Talvez tenhamos passado por isso em vidas passadas, né? Talvez, né? Lá quando éramos cristãos novos, né? Fomos atirados aos leões, né? É por isso que eu tenho essa obsessão com gato, né? Também aprendemos que quanto mais nos concentrarmos em controlar e mudar as outras pessoas, mais incontrolável nossas vidas se tornam. Quanto mais nos concentramos em viver nossas próprias vidas, mais temos uma vida para viver e mais controlável nossa vida se torna. Hoje, aceitarei a impossibilidade quando não tiver poder de mudar as coisas e permitirei que minha vida fique mais controlável. Impossibilidade e descontrole. Então, o que é impossível e o que sai do controle? Aquilo sobre o que eu não tenho controle, né?
E, gente, quem fez o trabalho da jornada de cura da criança interior, né, sabe exatamente do que eu estou falando aqui, porque a jornada da criança interior, na jornada, nós fomos até a exaustão com esses temas. Nós não temos como transformar os nossos pais naquelas pessoas amorosas que nós gostaríamos que eles tivessem sido. E nós levamos as nossas relações com os nossos pais transpostas em outros corpos, para outros corpos, nas nossas relações de trabalho. Observe o quanto os seus chefes se parecem com as suas figuras parentais. Tenham sido elas boas ou ruins. Tenha você boas experiências com a sua chefia ou mais experiências com a sua chefia, né? O nosso trabalho, ele em algum momento, né, especialmente se você trabalhar para uma organização, você vai ter colegas de trabalho, você vai se ver preso nas suas dinâmicas de infância, as mesmas. Você vai se ver nas suas dinâmicas de infância, lá, igualzinho, né? Coisas boas e coisas ruins, para o bem e para o mal, como eu costumo dizer aqui para vocês, né? E qual é o barato aqui? É nós sabermos agora, nós estamos adultos, né? E é claro que eu tenho aqui alunos que são muito jovens, né? Eu tenho alunos e alunas que estão na faculdade, que têm 20 e poucos anos, mas a maioria do meu público é de pessoas mais velhas, né? E claro que nós agora podemos, já com esse arcabouço de estudo de Um Curso em Milagres, entender que os nossos pais, na maior parte do tempo, estiveram dominados pelo sistema de pensamento do ego. E aí a gente pode olhar com amorosidade, nós podemos olhar com compaixão, nós podemos olhar e falar aquela frase que é meio clichê: eles fizeram o melhor que podiam com a consciência que tinham naquele momento. É meio clichê, né? Mas nós podemos efetivamente falar isso com verdade, sabe? Sem ser da boca para fora. Eu consigo ver que com o nível de consciência que os meus pais tinham, eles foram maravilhosos. Gente, com o nível de consciência que os meus pais tinham, eles foram maravilhosos. Meus pais tiveram uma infância de pobreza, ambos. Ambos tiveram infância de pobreza, né? E aí, essa mente do ego, que é a mente do sobrevivente, ela é ativada. A gente entra no modo sobrevivência, a gente está no ego, a gente não está no fluxo. A gente não está fluindo com Deus. Concordam comigo? Não estamos. Nós estamos sobrevivendo. Eu contei para vocês da história da planta, né, que eu tirei do vaso. A planta, quando eu tirei do vaso, ela estava sobrevivendo. Eu botei a planta num vidro grande, com água, botei ela na janela e ela tá tomando sol, inclusive nas raízes, porque o vidro é transparente, né? Então a planta, que tinha uma folha murcha, agora ela já está com 4 folhas. A folha que estava murcha já está ótima e as outras 3 folhas nasceram em coisa de, 3 meses que eu tirei a planta 2 meses que eu tirei a planta do vaso. A planta não podia prosperar, a planta estava sobrevivendo. Nós estivemos a maior parte do tempo nas nossas vidas no modo de sobrevivência. Provavelmente, muito provavelmente, vocês tiveram pai e mãe que viveram no modo de sobrevivência enquanto estavam criando vocês. Ah, não, mas eu tinha tudo. Ótimo que você tinha tudo. Mas ainda assim eles estavam no sistema de pensamento do ego. Eu posso garantir para vocês. Eu tenho alunos aqui que nasceram em berço de ouro, com a graça de Deus. E que me contaram, eu sei
alguns detalhes da infância dessas pessoas. Infância de rejeição, infância de abandono emocional, infância de humilhação, infância de injustiça, infância de traição, enfim, infância de abuso psicológico. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que está dominada pelo sistema de pensamento do ego. Agora, de alguns anos para cá, talvez de 2012 para cá, né? O mundo, a espécie humana tomou a decisão de que não quer mais o sistema de pensamento do ego. Olha, muito obrigado, a gente curtiu a brincadeira, curtimos esse filme de sofrimento, mas agora a gente cansou. Não queremos mais. Agora nós queremos construir um mundo novo. Então nós vamos ancorar essa luz do Cristo, que é a nossa verdadeira natureza, né? Entendem o que eu tô falando? Então, vamos parar com essa ideia tola, equivocada, de que nós temos que transformar o outro em alguém que ele não é. Ah, mas o meu chefe é um abusador. Ora para ele. Perdoa ele. Olha o Cristo nele. Agradece pelo seu emprego. Pede a Deus para te mostrar o caminho para o próximo degrau da jornada, para a próxima aventura. Deus vai mostrar, tá? Abençoa. A pessoa veio te agredir, defenda-se, estabeleça o seu limite, mas abençoe. 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 Abençoe, agradeça, perdoe, aceite. Ah, Jaque, mas tem um problema. Eu estou estudando tudo isso aí de um curso em milagres e veja que tristeza, Jaque. Meu pai e minha mãe, eles não querem mudar, eles não querem aprender. Tudo bem. Eles vão aprender no tempo deles. Este é um curso obrigatório, só não é obrigatório o momento em que você vai decidir fazê-lo. Este é um curso obrigatório. O desaprender do sistema de pensamento do ego é obrigatório. Você pode fazer isso por outros meios. Você pode fazer isso, por exemplo, através da Cabala. Você pode fazer isso, por exemplo, através do budismo, através da Seichonoye, da Igreja Messiânica, da Perfect Liberty, da ciência da oração, da ciência cristã, da ciência da mente, dos ensinamentos do mestre Paramahansa Yogananda, das palestras do Patchwork. Você pode ter milhares de caminhos. Nós escolhemos um curso em milagres. Então esse curso é obrigatório. Só não é obrigatório o momento em que você vai decidir fazê-lo. Abençoe os seus pais. Agradeça os seus pais. Eles fizeram o melhor que puderam. Hoje, depois de longos anos de psicoterapia, passei anos reclamando do meu pai, anos reclamando da minha mãe. Hoje eu consigo ter uma visão adulta a respeito deles. E hoje, mais do que uma visão adulta e madura, eu consigo ter a visão crística a respeito dos meus pais. E eu digo para vocês, ambos foram maravilhosos, não os trocaria por ninguém. Já quis trocar. Já quis entregar, dar para Iemanjá, botar no marquinho para Iemanjá levar. Né? Leva Iemanjá! Hoje em dia, não trocaria nada, não mudaria uma vírgula do meu passado, porque foram as experiências de aprendizado que eu vivi no meu passado que me trouxeram até onde eu estou. E agora eu sei que, com Jesus segurando na minha mão, nas minhas mãos, eu posso escolher novamente, assim como vocês, tá bom? Vamos ler agora os milagres no trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. E aí ela começa com aquela frase que eu amo. A salvação é uma empresa de colaboração. Que eu diria, a salvação é um empreendimento de colaboração. Adoro, tá? Dado o quanto um curso em milagres foca nos relacionamentos interpessoais, é fácil ver por que ele chama a salvação de uma empresa, um empreendimento de colaboração.
Como você já deve ter notado, esse é um caminho no qual você não encontra Deus olhando para cima, para um Criador celestial, mas sim olhando para a pessoa que está bem na sua frente, vendo a magnitude nos outros, que permite a você ver a sua própria magnitude, o que significa que a sua cura está diretamente ligada à cura dos outros. E aí vocês vejam outra sincronicidade. Qual é a lição que a gente está revisando hoje? Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, né? E ela falando desse assunto. O Espírito Santo realmente é muito poderoso. Ele nos traz tudo que pedimos e muito mais, né? O Espírito Santo é o cara. Se você tem o Espírito Santo com você, você não precisa de mais nada. O que percebes nos outros estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas, né? Muito bem. É por isso que a cura é descrita em Um Curso em Milagres como uma dádiva que desafia as leis físicas ao adicionar tanto aquele que recebe quanto aquele que dá. Então, tudo aquilo que eu dou é dado a mim mesma. É uma das leis, né? É uma das leis que o ego não quer que você conheça. O ego quer que você conheça as leis do caos. Quer que você viva por meio das leis do caos. E aí você vai achar que o que você dá para o outro, você perdeu. Jamais. Jamais. Vocês devem se lembrar de que quando eu começo as aulas ao vivo, nos domingos à noite, eu peço ao Divino Espírito Santo para que toda a cura que seja possível na minha mente e na mente de vocês, de meus alunos, vocês santos que me aturam diariamente neste bate-canal chamado Alquimia dos Milagres, né? Para que essa cura aconteça nas nossas mentes. Porque vocês estão na minha mente, vocês são personagens no meu sonho. E eu sou um personagem no sonho de vocês, né? E ontem eu conversando com uma aluna e ela falando para mim que ela já ouve a minha voz falar com ela. Será que isso é um problema? Será que já se trata de um transtorno mental? Não acho. Eu acho que a maneira como a gente vai internalizando a voz do Espírito Santo, dos nossos guias. Quantas vezes eu tô nos meus dilemas e eu não ouço o Gaspareto falando comigo? Algo do tipo, se você não tomar uma atitude, você vai levar na orelha. Não é? Ele não falava isso? Eu tenho um aluno aqui que foi aluno do Gaspareto, né? Se você não parar de querer resolver a vida do outro, você não vai parar de se abandonar, Jaqueline. Porque você se abandona o tempo todo, Jaqueline. Eu ouço o Gaspareto falando comigo. Claro, né, gente, que eu não vou me cansar de repetir aqui e dizer para vocês que eu tive aula pessoalmente com o Luiz Antônio Gaspareto, que eu dei beijinho, que eu abracei, entendeu? Que eu dei tchauzinho. Mas, enfim, internalizei aquela voz, a voz de Calunga, né? Todos, obviamente, representantes do Espírito Santo aqui na Terra, né? Calunga lá no quarto plano, mas falando conosco, por meio dele, né? É isso. Como talvez um exemplo aqui muito simplista, se eu tenho um biscoito e eu dou a você metade do biscoito, então tecnicamente eu tenho menos e você tem mais, né? Você não tinha nada, ganhou meio biscoito. Eu tinha um biscoito inteiro, fiquei com meio biscoito. Então você ganhou e eu perdi. Isso na terceira dimensão, né? Mas se eu compartilho a minha perspectiva curada com você, então ao ver a sua verdade, eu não apenas dei a você uma dádiva, também conhecida como milagre, mas eu também me dei o milagre a mim mesmo. A minha cura cresce à medida em que eu compartilho a minha magnitude, e o mesmo é verdade para você.
em cada pessoa e em cada encontro, diz o curso. Cada pessoa e cada encontro, diz o curso, dá a você a oportunidade de se encontrar ou se perder. Dependendo de se você vai escolher o amor, amor com maiúscula, ou o medo como o seu professor. E mais um textinho que será lido em língua portuguesa. Vamos a ele. Quando te encontras com qualquer um, lembra-te de que este é um encontro santo. Assim como tu o vires, verás a ti mesmo. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Nunca te esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo, ou nele te perderás. Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada mais uma chance de salvação. Não deixes ninguém sem lhe dar a salvação e sem recebê-la tu mesmo, pois eu estou aí contigo todos os dias em tua memória. Eu que estou aqui contigo todos os dias em tua memória sou o Espírito Santo, cujo símbolo para a gente, enquanto mestre ascenso, é o nosso mestre Jesus Cristo. E Yeshua ben Yosef. E Yeshua, filho de José, filho de Yosef. Tá bom? Compreender que cada encontro, de fato, cada instante tem o potencial para ser santo não é apenas o que permite a você perdoar aqueles que caíram adormecidos a respeito de sua própria magnitude na sua presença, mas também o que permite a você expiar quando você cair no sono e esquecer da magnitude da sua magnitude presente neles, né? Da deles presente em você, enfim. Para visitarmos novamente a história de Elaine e Donna, vocês lembram, né? Que a Elaine deu uns bregue lá na Donna, porque a Donna não parava de encher o saco e questionar o trabalho dela. As ações de Donna trouxeram à luz algo não curado em Elaine. De outra forma, ela não teria ficado tão zangada. E vice-versa. A propósito, né? Obviamente. Porque a Donna também, quando leva o esbregue, fica puta e sai chateadinha. Numa conduta bem infantil. Né? Poderia ter dito, não, Elaine, tudo bem, se acalma. Desculpa, foi mal, tô enchendo seu saco, me perdoa, vou ficar quieta. Né? Não foi o caso, né? Não podemos aqui, entre aspas, usar essa palavra muito, com muitas aspas, mas não podemos aqui nos esquecer desse detalhe, tá? Então, após da conferência de treinamento, quando Elaine finalmente foi capaz de abrir mão das defesas de seu ego, o que significa que no momento em que ela parou de culpar Donna e começou a olhar para dentro, ela tomou consciência de que o gatilho real não tinha sido Donna duvidando dela, né? Tinha sido os seus próprios sentimentos de nervosismo e de insegurança sobre o evento. As perguntas de Donna meramente tinham engatilhado este medo, fazendo com que Elaine atacasse com o objetivo de se defender, né? E vocês lembram que a lição de ontem foi: se eu me defendo, eu sou atacado. E isso não ocorreu apenas em função de uma estratégia de gerenciamento ruim, mas a deixou olhando, né, para baixo, para o seu ego, uma vez mais, né? Aqui ela tá com uma expressão que eu desconheço, né? Mas olhando para o seu ego, né? Uma vez mais. Naquela tarde, naquela noite, entretanto, Elaine pediu por ajuda. Ela fez o que o curso chama de oração do curador.
que eu conheço esse meu irmão como eu conheço a si mesmo. E então simplesmente ela se aquietou. Ela rememorou os momentos que a levaram àquela explosão. Momentos quando ela sabia que ela estava ficando irritada, mas não tinha dito nada. E ela pensou sobre como ela poderia ter gerenciado a situação toda de forma diferente, como ela poderia ter agido diferente. Mas, e se, em vez de permitir que a raiva aumentasse, em última instância explodisse, ela tivesse ido ao encontro da ansiedade de Dona, que estava aumentando, com um senso de curiosidade. Em vez de dar a ela respostas curtas às suas perguntas específicas, e se ela tivesse apenas tomado alguns poucos momentos para parar e dizer: eu estou sentindo um certo desconforto da sua parte, você gostaria de falar a respeito? Né? Pela prática da expiação de um curso em milagres, Elaine estava particularmente interessada em encontrar um ponto no qual ela parasse de focar no evento em si mesmo e começasse a atribuir culpa. Em outras palavras, quando ela escolheu o medo, porque quando a gente escolhe o medo, a gente quer arranjar um culpado, né? E esse culpado nunca somos nós, né? A gente precisa arranjar um culpado justamente para nos libertarmos da batata quente, que é a culpa, né? Falamos disso ao longo de 2022, né? Então eu não quero essa batata quente. Pô, que isso? Eu tenho que jogar esse meu mal-estar, essa culpa, do lado de fora. Então eu vou arranjar alguém para culpar. Elaine abordou esse processo não como um exame cruzado contra si mesma, mas como uma oração e como uma meditação reflexiva. Ela soube que tinha acontecido alguma coisa errada, porque ela não estava em paz e ela genuinamente queria saber o que tinha acontecido dentro do seu próprio pensamento, de forma que ela pudesse ser mais atenciosa da próxima vez, mais cuidadosa, né? Mais presente na sua mente. Talvez ela pudesse evitar que que uma explosão similar ou ainda pior acontecesse novamente. Claro, a gente não quer isso, né? E mesmo que os chefes não estivessem olhando, ela não ia se sentir bem, né? Então vamos lá. Só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. A gratidão é devida a ele, tanto por seus pensamentos amorosos, quanto pelos seus pedidos de ajuda, quando o demônio está lá te tentando, né? O demônio está pedindo ajuda, né? O demônio está pedindo amor, nós temos que nos lembrar disso. Pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência, se os perceberes verdadeiramente. Todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação. No final do dia, Elaine tomou consciência de que a troca que tinha acontecido entre ela e Donna tinha sido, em última instância, uma bênção, porque tinha permitido a ela descobrir muito a respeito de si mesma. De forma que isso ia fazer dela uma colaboradora de trabalho mais valiosa, uma melhor líder e uma mentora melhor. Ela também reconheceu que... Nossa, aprendeu coisa pra caramba ela, né? Aprendeu rápido, né? Boa aluna ela, né? Ela também reconheceu que aquilo que ela tinha aprendido a ajudaria também a se comunicar melhor com seu marido e com suas duas filhas. E isso foi o que realmente fez o seu coração se afundar em gratidão. Ela tinha recebido uma oportunidade de escolher novamente. E isso foi algo pelo qual ela estava muito grata, de fato, né? E realmente isso é maravilhoso, né, gente? Ah, que coisa maravilhosa. Quanta coisa ela aprendeu, né? A gente vai na lição do trabalho e acaba aprendendo a lidar melhor com o marido. Não é maravilhoso? Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Já diz a lição, né? Então vou ler aqui mais uma frasezinha para vocês do livro texto.
E aí a gente deixa o restante para amanhã. 3, 2, 3. Vamos lá. É capaz... Peraí. 4. Não é 4, é 6. Vamos lá. Quando reconheceres que és o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti precisamente porque os estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso e esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção, tá? Muito bem. Então, é isso. Amanhã a gente lê o exercício, tá? Que aí a gente vai terminar mais um capítulo. Já lemos 76% do livro. Então, o que dizer? Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. O que dizer? Eu posso aprender sobre mim mesmo em qualquer interação. Quando eu julgo o outro, eu não estou vendo de que forma eu posso estar agindo da mesma forma que o outro está agindo comigo. Eu não estou me vendo, eu preciso passar a me ver no outro, né? E pode ser que o outro esteja tendo uma atitude comigo que eu já não tenho mais. Mas talvez eu possa olhar com compaixão para o outro e falar assim, nossa, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, eu poderia estar agindo como essa pessoa. E outra coisa que eu acho importante mencionar aqui é que ambas as condutas, tanto de Elaine quanto de Donna, claramente estavam baseadas no medo. Donna estava se sentindo pressionada pelo evento lá e talvez pelo posicionamento de protagonismo da Elaine. E Elaine estava estressada também por causa do evento, né? Muito estressada, muito querendo impressionar os chefes. Então ambas agiram movidas pelo medo, né? E aí é que tá o barato, que a gente pode escolher novamente. Nós podemos escolher novamente termos uma nova atitude movida pelo amor, desta vez, tá? Lição do dia, 149. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Quando eu sou curado, não sou curado sozinho. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Com certeza, no momento em que a Elaine tem essa consciência, já... Porque as mentes se comunicam, as mentes são uma só, a filiação é una e única. Já chega uma onda mental na mente de Donna. Provavelmente quando ela vai conversar com a Donna já é possível uma outra interação, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a lição do dia, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.